Em 1964, o norte-americano Donald Shroom foi caçar com amigos na Califórnia e se perdeu num terreno acidentado. Quando escureceu, ele subiu em uma árvore para se proteger dos predadores e viu que pensou ser um helicóptero de busca, mas na verdade era algo mais sinistro. Em uma sexta-feira de setembro de 1964, Donald Shroom, de 28 anos, um soldador e pintor da Aerojet General Corporation, fez uma viagem de caça com arco e flecha com seus amigos Vincent Alvarez e Tim Trueblood para Cisco Grove, uma área localizada a pouco mais de uma hora a nordeste de Sacramento, a capital da Califórnia. Todos estavam animados e ansiosos pelo fim de semana de caça. Como não tinham nenhum dispositivo eletrônico de comunicação, ficaram perto o suficiente para gritar um com o outro. Shroom era habilidoso no uso de arco e flecha para caçar, e eles preferia armas de fogo, que eram proibidas naquela época do ano. Apesar de ser originalmente do Arkansas, Shroom estava trabalhando na área de Sacramento em vários projetos relacionados a mísseis. Em algum momento, ele acabou em um cume, enquanto seus amigos estavam lá embaixo, o que os levou a sugerir que ele descesse. No caminho para baixo, Shroom acabou se perdendo, ficando muito longe deles. Inicialmente não parecia uma situação de risco de vida para ele. No entanto, quando escureceu, ele percebeu que era improvável que encontrasse o caminho de volta para o acampamento. Embora estivesse a apenas 2 ou 3 quilômetros de distância em linha reta, era necessário percorrer terrenos acidentados e vários picos, o que o tornava desafiador. Como caçador experiente, Shroom sabia que não era seguro andar pela área isolada, especialmente com predadores em potencial, como ursos, leões da montanha, coiotes e pumas. Shroom precisava encontrar um abrigo para passar a noite em segurança. Ele decidiu subir em uma árvore, que é o que muitos caçadores fariam em cenários semelhantes. A árvore que ele encontrou não era muito grande, mas era adequada. Embora o primeiro galho estivesse a cerca de um pouco mais de 3 metros do chão, ele conseguiu usar as pedras do penhasco para subir até ele. Quanto mais alto ele subia, mais fracos os galhos ficavam, mas ele esperava que, se algo viesse atrás dele, ele teria uma chance de se defender até de manhã. Por volta das 9, 9:30 da noite, Shroom viu uma luz no céu ao norte, acima das árvores, que parecia estar se movendo para cima e para baixo, como uma lanterna. Ele pensou que seus amigos deviam ter alertado o serviço florestal, que então enviou um helicóptero para procurá-lo. Ele sabia que precisava sinalizar para o helicóptero para pedir ajuda. Então, desceu da árvore e usou fósforos para acender fogueiras de sinalização no topo de 3 grandes pedras próximas umas das outras, espaçadas cerca de 3 metros de distância. As 3 fogueiras indicariam que foram criadas intencionalmente e seriam mais visíveis à distância. Shroom então acenou e gritou em direção à luz, temendo que os pilotos não vissem as fogueiras. Eventualmente, ele conseguiu chamar a atenção da aeronave que se aproximava. No entanto, algo parecia errado. A aeronave estava vindo em sua direção a uma velocidade anormalmente alta e sem fazer barulho. A situação era desconcertante, pois a aeronave tinha uma luz brilhante na frente, talvez uma luz de pouso ou farol, mas parecia menor do que deveria ser. A aeronave era preta, num tom extremamente escuro que quase parecia absorver a luz. Era difícil para ele determinar o tamanho total da aeronave naquele momento, pois só conseguia ver um pequeno ponto de luz na frente. Shroom percebeu que algo estava errado e começou a sentir medo. Ele estava bem ciente das capacidades da ciência moderna, tendo trabalhado em tecnologia avançada de mísseis na Aerojet. Ele sabia que o objeto que estava testemunhando naquela noite não era de origem humana. O objeto era rápido e silencioso, e parecia estar curioso por Shroom ou pelos sinais de fogo que ele havia acendido. Percebendo que precisava de cobertura, ele se lembrou da árvore e decidiu voltar a subi-la. Shroom esperava que, ao se esconder na árvore, pudesse evitar chamar mais a atenção de quem quer que estivesse pilotando o misterioso objeto. Assim que chegou à árvore, Shroom jogou seu arco nela e começou a subir.
Embora soubesse que subir na árvore não era a melhor forma de defesa, ainda era melhor do que não ter cobertura alguma. Ele estava vestido com um traje de camuflagem completo, então subiu e permaneceu imóvel, esperando permanecer despercebido nos galhos escuros. Ele não tinha certeza se o objeto o havia avistado. Conforme o objeto dava a volta, ele se aproximava de Shroom, e ele conseguiu observá-lo mais de perto. Nesse ponto, ele notou o que descreveu como 3 janelas na lateral da nave. As janelas estavam escalonadas e dispostas em um padrão quadriculado, sem se tocarem. Shroom percebeu que a distância entre a pequena luz que viu inicialmente e a primeira das 3 janelas era de aproximadamente 15 metros. Isso indicava que a nave inteira tinha até 45 metros de comprimento. As janelas em si não eram janelas típicas. Elas brilhavam como papel alumínio, de acordo com o Shroom. Embora ele não conseguisse discernir claramente a forma geral do objeto, notou que algo oval estava bloqueando as estrelas do céu. A nave exibia um movimento que desafiava as leis da física, cobrindo grandes distâncias, silenciosa e instantaneamente. Shroom se sentiu seguro na árvore por enquanto, até que uma nave menor emergiu no meio das 3 janelas, que ele chamou de módulo. Ela pousou em uma colina, a uma curta distância dele. Pouco depois, Shroom ouviu o som de algo, ou várias coisas, se movendo através da densa floresta em sua direção, chegando cada vez mais perto. Eventualmente, um ser emergiu, parecendo um humanoide baixo e atarracado, vestido com um uniforme ou macacão prateado ou branco. Ele tinha um vazio negro como rosto, mas Shroom conseguia distinguir seus grandes olhos, escuros e redondos, que lembravam óculos de soldadores. Embora os seres parecessem estar se movendo em direção a Shroom, eles também pareciam ser facilmente desviados pelos arredores e estavam curiosos, frequentemente parando para investigar a flora e a fauna. Casualmente, os 2 seres se aproximaram dele, fazendo Shroom sentir uma sensação de pânico intenso. Agora era inegável que o que quer que estivesse acontecendo não era deste mundo. Nesse ponto, ele ouviu os seres se comunicando entre si de uma forma que soava como pombas arrulhando ou corujas piando. Ele percebeu que eles provavelmente estavam recebendo mensagens da nave-mãe, porque tomariam novas ações após ouvir os sons. Apesar de inicialmente distraídos com o ambiente, mais deles apareceram, totalizando cerca de 6. Em pouco tempo, um novo visitante chegou, um ser maior, com olhos vermelhos brilhantes que lembravam lanternas. Shroom o chamou de robô e o descreveu como metálico na aparência, com um rosto diferente, apresentando uma boca grande e mandíbula articulada. Ele se moveu mecanicamente e parou sob a árvore onde Shroom estava escondido. O robô não pareceu se importar com as fogueiras de sinalização dele, então espalhou as cinzas com seu braço. Shroom viu a mão do robô à luz das brasas, a descrevendo como parecida com uma manopla de metal medieval. Então, o robô foi até a árvore de Shroom, ficou embaixo dela e levou a mão à boca, fazendo com que um vapor branco saísse e subisse pela árvore até o homem. Embora o vapor não tivesse cheiro, ele deixou Shroom inconsciente. Ele caiu, mas felizmente não da árvore. Quando voltou a si, sentiu náuseas e começou a ter ânsias de vômito. Mesmo neste estado, Shroom começou a tirar fósforos acesos nos seres, o que os fez se afastarem da árvore momentaneamente. Então, o robô se aproximou dele e repetiu a ação que o fez desmaiar várias vezes, o fazendo decidir que precisava agir para se defender. Shroom mirou seu arco no robô. Sua flecha atingiu o centro do peito dele, o fazendo recuar alguns metros. A flecha ricocheteou em seu peito, produzindo uma luz brilhante semelhante à faísca de um soldador. O robô recuou cerca de 3 a 6 metros, mas eventualmente retornou. Shroom disparou suas flechas restantes no robô e a mesma reação ocorreu todas as vezes. O homem estava exausto. Ele disparou flechas, jogou coisas, sacudiu a árvore, foi gaseado até ficar inconsciente várias vezes e não conseguiu dormir.
Conforme o amanhecer se aproximava, Churum notou os tênues sinais de luz do dia surgindo e se perguntou por quanto tempo mais ele conseguiria suportar o ataque. Com a temperatura um pouco acima de zero, ele já havia queimado a maioria de suas roupas e ficou com opções limitadas. De repente, ele avistou 2 robôs parados na base da sua árvore, um de frente para o outro. Ele observou com espanto enquanto arcos de luz branca e brilhante brilhavam entre eles, parecendo compartilhar informações em uma forma de plasma. Churum estava curioso sobre o que eles estavam fazendo. Acontece que eles estavam reunindo seu poder para liberar uma quantidade maior de gás atordoante, que era mais frio e mais potente dessa vez. Ele ficou completamente nocauteado por um longo período, mas felizmente usou seu cinto para se prender à árvore, o que o impediu de cair. Quando ele finalmente recuperou a consciência, se viu sozinho, com o sol finalmente nascendo. De manhã, Churum encontrou o caminho de volta para seus amigos e contou a eles o que havia acontecido. Eles estavam todos compreensivelmente confusos e com medo, e decidiram ir embora. Querendo descobrir o que havia acontecido, Donald Churum contatou a Força Aérea e contou sua história. Eles o entrevistaram e disseram que achavam que ele provavelmente tinha sido apenas vítima de uma brincadeira de adolescentes. Eles pegaram uma de suas flechas que havia sido dobrada após atingir o robô e a enviaram para a Universidade do Colorado para análise. 2 a 3 semanas após o encontro, Churum retornou ao local do incidente com seu irmão Bill, Vincent Álvares e um amigo chamado Bill Adams. Ao chegar, eles descobriram que a área havia sido completamente revistada. Todas as evidências do encontro haviam desaparecido e eles encontraram apenas pontas de cigarro e marcas de pneus que levavam ao local. O chão estava coberto de marcas de ciscador. Parecia que a Força Aérea estava muito mais interessada no local do incidente do que o que havia ocorrido com Churum. O companheiro de caça de Churum, Vicente Álvares, deu um depoimento por escrito, afirmando ter visto uma nave brilhante. Mas infelizmente, Donald Churum foi a única testemunha desses seres de outro mundo.